Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Divino Senhor Jesus nos abençoe essa noite de estudo. Nós vamos iniciar lendo uma página do livro Pão Nosso, lição 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comoventes nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinhos? Fixa-te em Jesus e passa. Nesta página, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos sublimes da seara do Senhor, que nos orientam e dirigem, agradecendo em primeiro lugar a oportunidade de mais uma noite podermos nos reunir em nome de Jesus para um aprendizado do Teu Evangelho. Senhor, derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Fortalece-nos, Senhor, a coragem, a fé, a esperança, a confiança em Ti. Dá-nos, Senhor, a água cristalina que emana do Seu coração de luz para dessedentar-nos definitivamente, que é o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos de amor e de paz. Envolva-nos na Sua misericórdia e nos ajuda, Senhor, a transformação íntima necessária para que possamos ser fiéis trabalhadores na seara do bem, na Tua seara, e auxiliar na transformação do mundo que habitamos. Que essas bênçãos que ora derrama sobre todos nós aqui reunidos possam se espargir por toda a humanidade. Onde haja dor, sofrimento, desespero, os seus trabalhadores lá estarem levando esta mesma paz, esses bálsamos que aqui sentimos. No mais, só pedimos que fique conosco, que seus trabalhadores possam aqui estar a nos intuir e orientar. Intuir, orientar a irmã que fará a nossa palestra de hoje em nome de Deus. É assim.
Pedimos, Senhor Jesus, a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais e, sobretudo, a permissão de Deus, para iniciar o nosso estudo, o trabalho do Centro Espírita Alvorecer virtualmente nessa noite, Senhor. Graças a Deus, muita paz, meus irmãos, que assim seja. Não vou falar muito da página, porque é a palestra da Cristina Oliveira, né? Nossa especialíssima expositora de hoje, né? Que vai nos brindar com essa palestra a caridade material e a caridade moral. Mas Emmanuel nos chama a atenção e ela vai nos esclarecer muito mais sobre isso, que caridade não é simplesmente doar ou fazer alguma coisa para alguém, mas sim como fazer. Como nós agimos dentro da caridade. Qual é a nossa preocupação com o outro de verdade? Né? Qual é a nossa preocupação com as dificuldades daqueles ao nosso redor? Que há muitos de nós que faz para os outros, mas não faz para os parentes, não faz para aqueles que estão ao lado, né, porque já conhece mais profundamente, não faz para um vizinho que acha que é chato. Tem uma série de situações que Emmanuel nos esclarece na página para a gente estar alerta, porque é a maneira com que a gente estaria fazendo. É preciso, então, modificar essa conduta e fazer realmente a caridade em todos os atos. Ou seja, em tudo que fizermos, colocarmos o amor à frente de qualquer tarefa, seja ela grande, seja pequenina. E o restante, a Cristina vai nos esclarecer sobre essa caridade, né? A material e a moral, que é de suma importância, não só para a humanidade, mas especialmente para nós mesmos. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe. Eu os deixo na companhia da Cristina, de apreciar, então, os ensinamentos que Jesus nos traz na noite de hoje. Muita paz, e eu volto no final para a gente encerrar a reunião. Se quiser ficar, pode ficar, não tem problema não. Gente, boa noite. Eu acredito que todo mundo, né, que toda semana está junto com a gente, assistindo a palestra, já me conhece, mas se tiver alguém que ainda não me conhece, meu nome é Cristina, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Alvorecer. Boa noite a todos, é muito bom a gente estar aqui junto, mesmo que seja virtualmente, com certeza a gente troca boas energias, eu acredito nisso, né? Tenho certeza. Eu vou começar falando o título do capítulo que a gente vai estudar. A gente vai estudar o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje a gente vai falar do item 1, 2, 9 e 10. O tema da palestra é caridade moral e caridade material, né? Eu vou começar falando do primeiro item. O primeiro item, ele fala da gente fazer o bem sem ostentação. Quer dizer, com verdadeiro sentimento, sem querer que todo mundo fique sabendo, para a gente receber aqueles olhares, né? Olha como fulano é bom, olha o que fulano faz, né? É isso que ele vem falando aqui. Ele fala para a gente ter cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quem tem que saber direitinho o que a gente pensa, o que a gente está fazendo, é Deus, né? Deus tem que saber de como a gente é realmente e o que a gente vai merecer por cada pedacinho que a gente já caminhou. Porque quando a gente faz com discrição, sem humilhar o outro, a gente está fazendo porque a gente já aprendeu um pouquinho a amar. A gente não quer expor o outro, a gente não quer
humilhar o outro, mostrando que ele está necessitado, que a gente está fazendo, que ele tem que agradecer, que as pessoas têm que saber. Isso é uma forma de humilhar o outro, né? Então, logo no item 1, ele vem falando sobre isso. Aí, a gente pensa assim, porque no item 2, ele fala do pedacinho que Jesus curou o leproso. E Jesus falou para ele ir lá e mostrar para o sacerdote, mas explicou também que ele não falasse no assunto com mais ninguém. Mas por que Jesus falou para ele ir lá e mostrar para o sacerdote? Porque, por ser leproso, né, naquela época, ele não podia conviver com ninguém, ele era excluído, quem tinha essa doença era excluído da sociedade. Então, o que tinha que acontecer? Ele tinha que ir lá e mostrar para que ele pudesse conviver, ter uma vida normal. Foi por isso que Jesus falou para ele ir lá e mostrar, senão Jesus não iria fazer isso. E muitas pessoas, né, quando a gente ainda não tem conhecimento, quando a gente ainda não estudou, a gente fica achando isso estranho, né? Por que tem um ensinamento que a gente não pode sair ostentando que a mão direita, que a mão esquerda não pode ver o que a direita fez, e Jesus fez isso? Então, a gente tem que entender o motivo pelo qual Jesus pediu que ele fosse lá e mostrasse, né? E eu quero falar logo depois dessa introdução do item 9 e do item 10, porque eles são bem grandinhos, né? E é o que entra realmente no nosso assunto, que é a caridade material e a caridade moral. O que a gente entende pela caridade material? Que não deixa de ser importante também. A caridade material é, por exemplo, uma pessoa está precisando de um agasalho, está precisando de um alimento, está precisando de um remédio. A gente vai lá e socorre aquela pessoa no que ela está precisando. Já a caridade moral, ela já é de outra extensão. Ela é muito maior, porque a caridade material, ela é mais fácil da gente fazer. Porque muitas vezes a gente faz sem ter lá no coração aquele amor que a gente necessitava ter. Ah, bateu ali no meu portão, está precisando de uma comida, eu tenho aqui, eu vou pegar, vou lá, vou dar. Tem valor? Tem valor. Naquele momento, tirou a dor que aquela pessoa estava sentindo da fome, aquele mal-estar de querer um alimento e não ter. Então, ela tem o valor. Só que a moral, ela já é mais abrangente. A moral, ela atinge até mesmo, ela melhora até para a gente, porque a gente só consegue fazer quando a gente já atingiu um certo grau de compreensão, de respeito pelo nosso próximo, de amor pelo nosso próximo. A gente vai ter a paciência de ouvir, a gente vai largar um pouquinho a nossa vida e vai dar um pouquinho da atenção para o outro que está necessitando. E com tudo isso, nós vamos crescendo, porque ela é tão abrangente que ela faz com que a gente se transforme. A gente não vai conseguir fazer se a gente não mudar, se a gente não começar a ter com o outro os olhos de amor. Porque, olha só, ninguém tem que ficar sentindo frio, nem com a barriga vazia, nem precisando de um remédio, mas aquilo ali vai abranger por um momento a pessoa. Né? Se for um mendigo, você dá um agasalho para ele, e temos que dar mesmo, tá, gente? Eu não estou falando que a gente não tem que fazer isso. A gente faz. Se ele ficar ali pela rua 15 dias, 10 dias, sem
tomar um banho, sem trocar o agasalho. Daqui a pouco aquilo ali é perecível, aquilo vai estragar. Né? Agora, a atenção, o carinho, o amor, ele vai transformar, além da gente, o outro também. O Chico tem uma história muito interessante de um senhor que estava andando pela rua, ele era cego, e um outro que tinha bebido muito, guiando aquele cego. Estava lá ajudando o moço. Só que eles passaram numa pontinha de 4 metros de altura, e um sem equilíbrio, porque estava bêbado, e o outro porque não enxergava. Caiu daquela ponte. E o Chico, como ajudava todo mundo, né? Logo foram avisar o Chico que tinha acontecido isso. E o Chico foi socorrer o moço, levou para o hospital. Ele saiu, alugou um lugar pequenininho, muito pobre, mas que era o que ele podia pagar para colocar o moço lá, que também não tinha onde ficar. Mas aí surgiu outro problema. O Chico ficava com o senhor durante a noite, mas durante o dia não tinha quem fizesse isso. E o moço doente e sem enxergar precisava de uma companhia. O Chico teve uma ideia. Ele foi no jornal da cidade e colocou lá um anúncio pedindo se teria alguém que pudesse ficar com o moço durante o dia, porque à noite ele ficava. E assim ficou uns dias lá o anúncio, não apareceu ninguém, o Chico naquela correria toda. Quando foi um dia, apareceram 2 meretrizes, se ofereceram de ficar com o moço. E o Chico ficou super feliz, né? Elas iam durante o dia, cuidava do moço, dava remédio, dava alimento, fazia tudo o que podia. Só que isso que elas fizeram serviram de transformação na vida delas, porque elas começaram, quando o Chico chegava para soltar as 2, ele fazia uma prece com elas, ele conversava, ele dava atenção, algo que talvez elas não tivessem das outras pessoas, né? Talvez as outras pessoas tivessem um preconceito por causa da situação delas. E elas foram mudando. Quando chegou no último dia que o moço não ia mais precisar de companhia, que ele estava bem, o Chico falou para elas: nós vamos fazer a nossa última prece juntos, né, nesse trabalho, e vocês vão retomar a vida de vocês, e eu também agora posso deixar o moço sozinho, porque ele já está cuidado. E elas viraram para o Chico e falaram que elas iam realmente se despedir do Chico, que elas voltariam para a cidade delas para fazer outro trabalho. Uma foi ser enfermeira e a outra costureira numa fábrica. Então, a gente fica imaginando o quanto que essa parte moral e esse amor que é necessário que a gente tenha transforma as criaturas. Né? Isso é muito importante. É muito mais importante o amor do que todas as outras coisas. Porque quando a gente aprende a amar de verdade, a gente vai fazer a caridade material com o maior amor do mundo. Porque para fazer a material bem feitinha, como ela deve ser, a gente precisa estar praticando também a moral. Né? Isso é muito importante. A gente saber como a gente vai fazer, não humilhar o outro, saber que o outro está precisando de uma certa coisa e saber chegar ali para falar com ele, né? Ó, fulano, eu tenho isso, será que não te interessava? Levar a pessoa por um caminho onde ela se sinta saciada na necessidade
material dela, mas com aquele envolvimento moral, com aquele carinho, com aquele abraço que se faz necessário. E a gente lendo o item 9 e o 10, a gente vai entender isso muito bem, tá? Eu vou ler, gente, porque é tão bonito, é tão interessante, que eu não quero perder nenhum pedacinho, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a caridade moral, e a caridade material e a caridade moral. Ele já começa, ele não, é ela, que é a nossa irmã Rosália, que depois eu vou falar com vocês também um pouquinho dela, que eu fiquei muito encantada de conhecer um pouquinho da história dela. Olha só, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerrados nesses dois preceitos. Então, a gente vê que não é só a doutrina espírita que ensina isso, né? Todas as outras religiões ensinam a gente a aprender a amar o nosso semelhante, o nosso irmão. Quando a gente for ter uma ação, quando a gente for agir, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente pensar, será que eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Se for bom para a gente, se for nos deixar feliz, se for nos deixar bem, para outra pessoa também vai ser, né? Então é assim que a gente tem que agir. Aí continua. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes, não mais ódios nem ressentimentos. Quer dizer, quantas coisas a gente evitaria. E a gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe que quando a gente arruma, a gente provoca um ódio, a gente provoca um ressentimento, aquilo não vai ficar só naquela encarnação. Dependendo do que for, a gente pode carregar para outras encarnações, leva para o mundo espiritual e depois traz de volta. Então, é preferível a gente lutar aqui para ter olhos de amor, para ter bons sentimentos com todos aqueles que convivem conosco, em especial no lar, eu sempre falo, né? O lar, o vizinho, no trabalho, é sempre aquelas pessoas que convivem mais próximo da gente. Então, são aquelas que estão mais próximos, né? Aí a gente pensa no genro, na nora, na sogra, aqueles que vão chegando, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem um jeito, mas todos precisam ser amados e respeitados. É isso que está ensinando aqui para nós. Direi ainda, não mais pobreza. Do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Quando fala rico aqui, não fala assim, as pessoas que estão, o milionário que está abastado demais, que está assim de dinheiro, não é não, para a gente também. Porque nós, diante de tantas criaturas, será que é só nessa época da última encarnação da irmã Rosália, que tinha mães com seus filhos passando necessidade, que tinha mãe carregando seu filho aí pela mão desacasalhado? Será que isso já mudou ao ponto da gente não ver mais isso? Não, né, gente? E agora, então, com a pandemia, com tantas dificuldades, quantas pessoas estão precisando de ajuda? É o fato da gente pensar e dessa forma aqui, com carinho, com respeito, a gente fazer a nossa parte, né? Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sairdes do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos ao receber-vos no limiar de um mundo ditoso.
Lógico, claro, que a gente não vai fazer isso com interesse, né? Já pensando, eu vou fazer assim, porque a hora que eu desencarnar, eu vou ser bem recebido lá. Não, não é isso. A irmã Rosária só está mostrando aqui que tudo que a gente fizer de bom, a gente pode achar que está fazendo para o outro, mas não é, não. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Tudo que eu fizer de bom para qualquer criatura é a mim mesmo que eu estou fazendo. Porque eu vou receber muito mais. Porque conforme eu vou fazendo desinteressadamente, com carinho, com amor, eu estou evoluindo. Eu estou aprendendo a amar mais o meu semelhante. E quanto mais eu amo, mais eu vou ficar melhor. E quanto melhor eu estiver, eu vou ser recebida na espiritualidade melhor e vou retornar para cá também de forma melhor numa outra oportunidade. Então, é isso que ela está explicando aqui. Eu fiquei lendo isso, lembrando do André Luiz, né? O livro que a gente ouviu agora há pouco tempo, o áudio de novo, já tinha lido e agora eu ouvi de novo. Ele atendia lá umas pessoas, ou atendeu um senhor, e uma senhora também, eu lembro, mas por pressão da secretária, porque ele mesmo não estava com muita vontade de atender. Mas quando ele chegou lá no plano espiritual, a prece de uma dessas pessoas ajudou muito ele. Né? E ele não tinha feito com o amor que deveria ser. Imagina só se ele tivesse feito com o amor que deveria ser feito. Evitava, talvez, a metade dos anos, né? Que ele ficou lá naquela situação. Né? Isso, gente, eu estou calculando, tá? Não está escrito em lugar nenhum, não. Eu que estou falando. Aí a gente continua. Se pudesses saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarás, quem sabe, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Assim for, de que desesperos não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Ainda tem essa parte, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa precisando e a gente não faz tudo o que deveria, porque a gente sempre pode fazer melhor. A gente está ajudando, mas a gente sempre pode ajudar melhor. É só a gente querer, a gente se esforçar. Aí eu convivo com uma pessoa e não esquento muito, faço lá de qualquer jeito ou não faço, né? Quando eu chego lá na espiritualidade, eu vou dar de cara com aquele ser. Foi um filho meu numa outra encarnação, foi um pai, foi um irmão, e olha só o sofrimento. Olha só a decepção. A gente tem muito mais conhecimento, muito mais clareza nisso tudo para a gente poder agir diferente. Não é difícil para a gente, porque a gente sabe que a vida não começou lá no nosso bercinho e nem termina no túmulo. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Será que aquela pessoa que está se aproximando de mim, precisando de alguma coisa, não foi um filho lá atrás, que talvez eu tenha deixado para trás, não tinha feito, não teria feito para ele o que necessitava? Será que não foi? Porque quando a gente começar a pensar assim, a gente vai ver que não está fazendo nada demais. Muitas vezes o que a gente acha que está fazendo de caridade muito grande, a gente está só devolvendo para o outro aquilo que a gente tirou lá atrás. É uma bênção para a gente e não para o outro que está recebendo. Quando a gente começar a pensar assim, vai evitar essas dores depois. A gente tem que pensar muito nisso.
E ela continua: desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, o que é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. A gente fala muito do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? E para a gente praticar a caridade moral, a gente precisa muito se desvencilhar desses dois inimiguinhos, não é amiguinhos, inimiguinhos. A gente precisa se desvencilhar deles, porque quanto mais orgulhoso e quanto mais vaidoso nós formos, a gente não vai querer deixar para trás uma ofensa, um desdém, né? E a caridade moral, isso também está incutido nela. A gente não pode, tem hora que a gente tem que se fazer de surdo, né? Para não levar, como dizem os jovens, não levar para o coração. Porque depois que leva para o coração, aquilo fica ali remoendo. E devido à nossa inferioridade moral, é difícil da gente deixar para trás de novo. Então, a gente precisa procurar se esforçar cada dia mais para exercer essa caridade moral que fala aqui no Evangelho. Se suportar umas às outras criaturas. A gente não faz isso devido a isso que eu falei, devido ao orgulho e à vaidade. E ela continua falando: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo que ele. Quando a gente vê o outro fazendo tanta, como ele fala aqui, tolice mesmo, fazendo tanta coisa que não deveria, a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, em especial que conhece a justiça de Deus, a lei da reencarnação, vale a pena a gente entender, né, que o outro, às vezes, não tem esse conhecimento, ele é ignorante nessa questão. Então, ele vai fazer e não vai ter tanta cobrança dele, porque ele não conhece. Agora, para nós, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Se a gente já tem esse conhecimento, então, para a gente, é maior a nossa responsabilidade. Então, conforme a gente for pensando assim, a gente vai conseguindo cada vez mais vencer essas dificuldades. Porque é como se fosse uma plantinha. A gente não planta hoje uma sementinha e amanhã ela já vai estar uma árvore. O nosso sentimento também é assim. A gente é criado simples e ignorante. A gente vai caminhando um pouquinho cada encarnação. Mas a gente tem que começar. Porque se a gente não começar, se a gente nunca plantar semente, a gente nunca vai ver a árvore crescer. E é assim esse sentimento dentro da gente. Se a gente perdoar, começar, não perdoar, a gente começar a sentir, mas aprender a calar, amanhã a gente já não está sentindo mais. O outro está falando uma coisa que nos ofende, a gente não vai gostar, lógico, mas a gente já não vai ficar magoado, já não vai carregar tanto tempo isso dentro da gente. Mas só que começa devagarzinho, nós vamos devagarzinho, um passo a cada dia. Quando a gente vê, a gente vai pensar, nossa, olha só, eu já não me importo mais com isso, fulano falou isso, falou aquilo, eu já não liguei, já entendi a dificuldade dele. Isso tudo é crescimento. E isso é caridade moral. São essas coisas que a gente tem que ir aprendendo. Ele fala, é um gênero de caridade isso. Não parece, né? Mas quando a gente está lá na rua, dá uma fechada no trânsito na gente, em vez da gente xingar, ir atrás, tomar satisfação, a gente entender, pensar até assim, de repente está com algum problema, alguma dificuldade, deixa ele ir, vai com Deus. E eu vou seguir meu caminho aqui. Já é uma vitória, já é uma grande vitória.
Saber ser surdo, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Quando eu estava lendo também isso daqui, pensando para a gente poder sentar aqui, né, e bater esse papinho, eu estava lembrando de uma história que o Chico também contou, né, uma vez, que tinha uma senhora, que tinha uma moça, uma outra senhora, que ia na casa dela, que fazia o serviço da casa para ela, lavava roupa, fazia serviço pesado, e a senhora pagava a outra senhora para fazer. Essa senhora que ia na casa da outra, que era a funcionária dela lá, ela desencarnou primeiro. Foi para o plano espiritual. Passados uns anos, a que era patroa desencarnou também, foi também para o plano espiritual. Quando chegou lá, né, os espíritos conduzindo a patroa da dona lá, para achar um local para ela ficar, ela passou pela casa da outra, que era a funcionária dela, uma casa bonita, toda florida, um lugar gostoso de ficar, fresquinho, e foram andando com ela. Quando chegou lá no local onde ela ia ficar, ela percebeu que não era um lugar tão bom assim, igual a funcionária dela estava. E ela ficou muito chateada. Ela falou, não, eu não posso ficar aqui. Até a dona fulana lá, que trabalhava para mim, está numa casa mais bonita, numa casa melhor, num lugar melhor. Por que eu vou ficar aqui? Olha só o entendimento. A gente fica julgando o outro pelo que ele tem e não pelo que ele é. Ela não se conformou de ficar num lugar. Só que a moça, a senhora que trabalhava para ela, tinha uma situação mais difícil, vivia com mais dificuldade, mas era uma pessoa que no íntimo dela era bom. Então, a gente não pode aqui encarnado ficar olhando para o outro, medindo o outro pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. Porque, na realidade, a nossa maior riqueza é aquilo que a gente carrega como espírito, que a gente vai carregar para o resto da vida. São os nossos verdadeiros tesouros. É assim que a gente tem que olhar. Então, não se importar com essas coisas, com humilhação, com desdém, com nada disso, porque nada disso tem valor. E quando a gente aprende a agir assim, vou repetir, o que é? Caridade moral. Entendeu? Vamos lá, então. Onde que eu estou? Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Pensai nos que sofrem e orai. Porque falou de oração aqui, eu lembrei de uma outra coisa. A caridade moral é muito legal, que a gente não precisa, muitas vezes, estar junto do outro para fazer, não. A gente pode orar pelo outro. Quando falta condição da gente ajudar, a gente pode orar. Eu fico lembrando que agora, então, a gente está num momento de orar muito uns pelos outros. Porque o que acontece? Com essa situação da gente ficar muito distante, a gente está ficando com problema psicológico, precisando de socorro, precisando de uma boa vibração. Isso é uma caridade moral. A gente pode fazer isso por todas as pessoas. A gente pode fazer isso pelos nossos irmãos que estão desencarnando em grande quantidade com Covid.
A gente pode fazer isso pelos nossos irmãos que estão desencarnando violentamente, pelos jovens que estão precisando muito de oração, pelas famílias que estão chorando a separação dos seus entes queridos neste momento. Isso tudo é caridade moral. Com o nosso amor crescendo, essas vibrações vão atingindo as pessoas que precisam. Quanto mais amor na nossa prece, mais ela é ouvida pelos espíritos amigos, por Jesus, mais esses espíritos vão envolvendo essas criaturas. Eu, antes de ler o capítulo, o pedacinho do 10, que eu nem sei se vai dar tempo de eu ler, eu queria falar com vocês um pouquinho da nossa irmã Rosália. Eu fiquei curiosa com a mensagem tão linda, tão profunda que ela trouxe no Evangelho, que eu fui pesquisar sobre a vida dela e fiquei mais encantada ainda. Ela fala tudo isso e eu ainda brinquei com o Inácio, tem moral para falar, porque ela fez, gente, muita coisa. Ela foi super caridosa. Ela se chamava, na realidade, o nome dela, depois que ela fez os votos lá, passou a ser Irmã Rosália, mas ela chamava Jeanne Marie. Ela nasceu em Paris, nasceu em 1786. Ela era a quarta filha, a primeira filha de 4 filhas, né? E quando foi já com 16 anos, ela já estava iniciando a sua vida religiosa. Com 28, ela já tinha feito os votos solenes, e com 36, ela já era nomeada superiora lá na comunidade onde ela estava. Só que ela não quis ficar ensinando, ela quis sair para fazer a caridade, para ajudar as pessoas. Então, ela começou a se dedicar à visita nos lares que tinham necessidade. Depois, com essas visitas, ela percebeu que muitas mães precisavam de trabalhar para sustentar os seus filhos. E naquela época não podia, né? Não era bem vista a mãe que saía para trabalhar para alimentar os seus filhos. E ela entendeu que se tivesse aonde deixar a criança bem guardadinha, bem cuidada, que podia sim fazer isso. E ela criou um abrigo para criança de menos de 2 anos. E ali começou a cuidar dessas crianças para as mães trabalharem e poder alimentar os filhos. Depois disso, ela pensou nos jovens. Ela viu que muitos jovens estavam caminhando para o lado que não devia. Ela foi cuidar dos jovens também, abriu um local para cuidar dos jovens. Depois ela cuidou dos idosos. E assim ela foi. Teve guerra, teve uma porção de coisa, ela foi trabalhar. Chegou o ponto, estou resumindo bem, depois vocês vão pesquisar para entender, porque o tempo está curto. Chegou o ponto de, numa dessas guerras lá que ela trabalhou, ela recolhia corpos, ela não ajudava só os encarnados. Ela desencarnou no dia 7 de fevereiro de 1856. E quando começou a codificação da doutrina espírita em 57, em 61, 63, ela já estava trabalhando, escrevendo essas mensagens que a gente viu agora. Então, tudo que ela falou aqui, ela deu de exemplo na vida dela, tá bom? Eu vou encerrar, porque falta só 2 minutos. Eu vou dizer a vocês que leiam o item 10, porque ele fala aqui de muitas maneiras da gente fazer a caridade, fala o quanto nós somos numerosos na Terra, tudo que a gente pode fazer. Ele fala também que Deus nos vê sempre, como a gente sobe no morrinho e vê um montão de gente lá embaixo, Deus também de lá está vendo a gente assim, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, derrame muita paz sobre todos nós, para que a gente tenha coragem de fazer em nós essa transformação que ensina o Evangelho, tá bom? Eu vou pedir a Cristina, então, para fazer a prece de encerramento para a gente. Gente, vamos então fazer a prece. Desde já eu agradeço a companhia de vocês, tá bom? Jesus amigo, Deus nosso Pai, aqui estamos agradecendo por tudo que recebemos de Ti, em especial, Jesus, a oportunidade
de conhecer o teu evangelho, de conhecer esta doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece, nos ilumina a caminhada. Rogamos a ti, Jesus, que abençoe a todas as criaturas que sofrem, Senhor. Abençoe aquelas que se encontram nos hospitais, aquelas que sofrem a separação dos seus entes queridos pelo desencarne, os nossos irmãos que estão desencarnando, que eles sejam amparados na espiritualidade. Rogamos a ti que abençoe a cada lar, levando paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio, Senhor. Muito obrigada, mestre querido, por tudo sempre. Que nós possamos encerrar esse nosso momento de estudo muito agradecidos, na certeza do seu amparo sempre. Muita paz a todos, meus irmãos, que em seus lares cada um possa receber o abraço fraterno dos espíritos amigos. Muito obrigada.